Timóteo 6,16. Aquele que tem, ele só, a imortalidade, e habita na luz inacessível, a quem nenhum dos homens viu, nem pôde ver, ao qual seja a honra e poder sempiterno. Amém. Criador, te louvamos porque o Senhor sempre tem nos dado a oportunidade de buscar o Senhor enquanto podemos achar. E buscar o Senhor não seria em oração, seria ouvir o que o Espírito diz às igrejas no dia em que vivemos. E estamos aqui observando atentamente o que o Espírito está falando, em nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor. Amém. Pode sentar. Aquele mesmo Deus nunca morre. Bem, eu quero começar aqui. A semente não herdará com a palha, parágrafo 19, a metade do parágrafo. Não somos uma denominação, somos filhos de uma família. Agora, não há denominação brã alguma. Há uma família brana e não nos unimos a essa família. Nascemos nessa família. Vamos começar por aqui, porque nós pertencemos a uma família que tem um cabeça e que nunca morre. Aprendemos com a própria Bíblia que é o Deus imortal. Aí você tem que ver as partes que morrem e que vêm e que pertencem ao mesmo Deus imortal. Se você voltar no tempo de Abraão, você vai encontrar o que era a parte de Jesus Cristo. Abaixa mais um pouco, irmão. A parte de Jesus Cristo. Escuta bem. Melquisedeque, o grande príncipe rei, 172. Agora, quando Melquisedeque, o rei de Salém, o sacerdote do Altíssimo, o rei de paz, o qual não era nenhum outro, a não ser a parte anterior do Senhor Jesus Cristo. Isto é para mostrar para nós que esta é a parte imortal. Melquisedeque era a parte anterior de Jesus Cristo. Quando você chega em Jesus Cristo, ele morreu. Mas a parte anterior, que era Melquisedeque, é o grande príncipe rei, é o imortal, o que não tem pai, não tem mãe, não tem princípio de dias, não tem fim de existência. Este é o eterno. Então você tem que acompanhar as partes deste eterno. Aquilo que veio para morrer,
e não podia ser um outro. Melquisedeque é a parte anterior de Jesus Cristo. Jesus Cristo não podia ser outro, senão Deus. Porque a parte anterior dele era Deus. Era Melquisedeque. Isso é esclarecido pelo profeta. Melquisedeque, o grande príncipe rei, 172. Tem mais coisas para nós podermos meditar. Em qualquer manifestação que você fala contra, você blasfema. Qualquer manifestação de Pai, de Filho, de Espírito Santo, que são manifestações deste Deus eterno que nunca morre. Mas ele tem as partes dele que morrem. Jesus Cristo, o Filho, o corpo, era mortal. Nasceu, teve princípio. Deus não nasceu, não tem princípio. Mas a parte, depois que você vai ver, desse grande Melquisedeque, príncipe e rei, ele tem uma parte que nasceu. Mas quando ele nasceu, a Bíblia diz que ele era o Senhor. Hoje vos nasceu na cidade de Davi, Cristo, o Senhor. Então era a mesma coisa de dizer para nós, aquele Melquisedeque, a parte anterior de Jesus Cristo, que não podia, de maneira alguma, ser outra coisa senão Deus, este Melquisedeque, vem com um corpo no qual você começa a ver o que é Deus. Quando fala em Melquisedeque, você sabe, fala em Abraão. Abraão viu. E o que Abraão viu ainda era diferente do que Moisés não podia ver. Sempre tem essas partes. Quando Moisés quis ver Deus, a sua glória, Deus disse para ele, você não pode, ninguém pode ver minha face e viver. Mas eu vou passar ali na fenda da rocha, e eu vou pôr a minha mão nos seus olhos, e você vai ver as costas de um homem. Aquilo era a forma de Deus manifestar. Era a parte também anterior de Jesus Cristo. Estava mostrando que aquelas costas era de um homem. E aquele homem era Deus. Deus sempre foi um homem. Então, Deus é espírito, mas ele diz, façamos o homem, a nossa imagem. A imagem também de Deus era um homem. Por isso Jesus Cristo, o homem, o mediador, o que faz ser visto o invisível. Deus, o grande, o poderoso, o Espírito, ele nunca é visto, mas ele tem estes corpos, estas manifestações, nas quais nós podemos vê-lo. Fora dessas manifestações, você vê qualquer outra coisa, mas nestas manifestações você vê Deus. A parte anterior de Jesus Cristo, Melquisedeque, é Deus. Jesus Cristo é Deus, conhecido como Filho. Por quê? Ele é o corpo do próprio Melquisedeque. Ele é a carne do próprio Melquisedeque. Por quê? Melquisedeque, lá atrás, você não podia tocar nele como aqui no tempo de Jesus.
Porque lá ele era uma teofania. Não diz que ele comeu, diz que ele deu a ceia para Abraão, que me lembra disso. Não diz que ele comeu, ele deu a ceia para Abraão. E isto era ainda uma parte anterior de Gênesis capítulo 18, que ele apareceu e comeu. A gente tem que ver estas coisas nas Escrituras. O lado que ele não comeu, teofânico, o nosso corpo teofânico. Se eu pudesse ver o que eu tenho, o que é a minha parte anterior, se eu pudesse ver, é um corpo teofânico. Se eu pudesse ver. Mas quando eu entrarei nele? Quando eu morrer. Temos um tabernáculo não feito por mãos, eterno nos céus. Então, aí você entra neste tabernáculo, você entra neste corpo teofânico. Esse corpo teofânico já é o anterior a esse corpo. Por que existe esse corpo? Porque tem um corpo teofânico. Então aparece esse corpo aqui para mostrar que tem um natural, e desse natural que é uma sombra daquele espiritual, que é o teofânico. Quando nós chegarmos lá, a nossa imagem será a mesma. Nós seremos conhecidos. Se chegássemos lá e tivesse corpos diferentes, faces diferentes, então não seríamos conhecidos. Mas quando chegarmos lá, quando o irmão Brana chegou e viu o corpo, que era a imagem da Sharon, ele viu, ele não podia conhecer, mas ela conhecia, porque ela já tinha passado pelo físico e estava no teofânico. E do teofânico, que é o corpo espiritual, celestial, depois, olha para você guardar. No celestial você não come, que é o teofânico. No glorificado já come. São 3 corpos, natural, celestial e glorificado. E você vai ver que tudo isto forma uma pessoa. Por isso Deus é um. Pai, Filho e Espírito Santo forma uma pessoa e não 2 nem 3 pessoas. Forma uma pessoa. E sempre tem a parte anterior. A gente começa a pensar nisso, a parte anterior do filho era o pai. Porque o pai, criador, mas agora como filho, ele é o salvador. Como pai, ele não pode verter sangue. Mas como filho, ele pode verter sangue. Porque agora ele é um homem, pode verter sangue. Veria qual a pessoa anterior do Espírito Santo. É o Filho, é Jesus. Por isso ele diz, quem me vê a mim vê o Pai e o Espírito é uma coisa só. Vou e venho para vós, é exatamente o Espírito Santo. Ele não diz apenas que eu vou. Ele não só diz que vou falar com o Pai e ele vos enviará outro Consolador, porque está em outra dimensão. Ele estava no físico e agora ia enviar um Consolador, Espírito. Então você vê uma parte do outro. Se você fala de um desse, você blasfema. Mesmo que Jesus diz, toda blasfêmia que os homens fazem serão perdoadas. Se eles blasfemaram contra o Filho do Homem,
Jesus Cristo, naquele ministério, tinha perdão. Mas depois viria o Espírito Santo. E o Espírito Santo estaria exatamente em corpos. Mas a parte anterior deste Espírito Santo, nas eras, é exatamente Jesus. Vocês estão me entendendo? Está dando para acompanhar? Essa é a parte anterior. Por isso ele foi conhecido como Filho do Homem e não como Filho de Deus. E o irmão Branham diz, Filho de Deus é nas eras. Filho do Homem é quando ele estava aqui na terra. Enquanto ele estava aqui, você pecava contra ele, era perdoado. Mas nas eras, quando viesse a manifestação do Espírito Santo, que o corpo anterior era Cristo. Agora nós poderíamos entrar em mais mensagens do profeta. Hoje tem se cumprido essa escritura, creio que é 135. O irmão Branham fala sobre isso. O pecado contra o Espírito Santo, ele diz, é pecar contra a mensagem do dia, deste dia, que era dos dias do irmão Branham. Era uma blasfêmia. Por quê? Porque a mensagem de William Branham é coisa que você não ouviu, não é? A mensagem de William Branham e mesmo o ministério de William Branham é o corpo de Jesus Cristo. É por isso que ele é o mesmo ontem, hoje, e ontem mostrou Moisés, Deus em espírito. Hoje, irmão Branham mostrou Jesus, Deus em carne. E para sempre seria a última manifestação. Falar contra uma manifestação desta, você está falando contra Deus. Porque Pai, ele manifestou como Deus. Filho, manifestou como Deus. Não, mas ele era apenas filho. A Bíblia diz que era filho, que era menino. Mas a mesma Bíblia e o mesmo versículo que diz que ele era filho, que ele era menino, diz que ele era pai, que ele era Deus forte. Isaías 9:6. É só a pessoa ver o que ele foi anterior. Eu estou te dizendo, se eu pudesse ver o meu anterior. Minha teofania é o anterior desse corpo que eu tenho. É a imagem anterior do que eu sou hoje. Do que você é hoje. Do que as pessoas podem te ver. Estou falando de gente eleita. De um povo eleito. Que o irmão Branham diz que os predestinados têm anjos. Ele não diz que qualquer pessoa tem anjo. E a Bíblia também diz que tu és pó e em pó você voltará. E o pó volta à terra, que o Deus, e a Bíblia diz, o Espírito volta a Deus. Agora, se o seu Espírito vem de Deus, volta a Deus que o deu. A gente deveria pensar, um Espírito que vem de Deus, ama Deus. Não tem jeito de não amar Deus, porque esse Espírito veio de Deus. Andou por essa terra num corpo mortal. E por isso ele tem um anjo. O anjo do Senhor acampa ao redor, guarda, protege. Isso é o que o anjo do Senhor faz. Então a gente fica meditando, tem hora que a gente fica meditando nessas coisas, como o irmão Branham diz, vamos voltar a 100 milhões de anos atrás. Se você voltar há 100 milhões de anos atrás, você está voltando mais próximo da eternidade. Porque a eternidade, depois da eternidade, começou o tempo. Tempo não é eternidade. Tempo já está te dizendo que começou. Existiu uma eternidade. E se Deus eterno saiu da eternidade
e começou um tempo com uma luz. Daquela luz, ele manifestou em carne. É o Logos, aquela luz era o Logos. E daquela luz, daquele Logos, ele manifestou em carne. Na carne ele morreu, voltou ao Logos outra vez. Talvez amanhã nós falamos sobre isso. Mas eu gosto de ver estas coisas. Tudo faz parte de uma família. Você pertence a esta família. A parte anterior desta família era Melquisedeque. A parte anterior desta família era Jesus Cristo. Porque é o cabeça. Você só existe porque teve um pai. Já notou? Só existe porque teve um pai. Que é a parte anterior. Ele é o cabeça da família. Você só é família Brana porque você tem um pai. Sua parte anterior era Brana. Era uma parte anterior. E Brana não quer dizer um homem. Brana quer dizer um ministério. Brana mostra uma eleição. Brana mostra um Deus que veio aqui revelar sua palavra, que era um mistério todos esses milhões de anos. E sim, a Terra tem 6 milênios. Mas no princípio criou Deus os céus e a terra. E você não sabe quantos milênios, milhões de anos, diz o profeta. Isso começou. A existência, o ser humano, tem 6 mil anos aqui na Terra. Os homens se confundem porque eles olham uma distância tremenda quando começou o tempo. Eles não conseguem ver quando começou a criação. Eles veem quando começou o tempo e fala de milhões de anos lá atrás, dos grandes dinossauros, que é o que a ciência olha lá atrás. Ela não pode ver quando Deus criou os céus e a terra. E aquilo ali ficou vazio. E o Espírito de Deus pairava por sobre as águas. Mas um dia diz, haja luz. Isto é um início. É uma criação que é parte dele também. Se não houvesse o Criador, não teria uma criação. Só tem uma família porque tem um pai. Você vai considerar uma família porque tem um pai, tem que ter uma descendência, tem que ter uma semente. Você veio de alguém e gerou alguém. Aí você forma uma família. Não é muito uma família, marido e mulher apenas. Vocês vão me desculpar? Não é muita família, marido e mulher. É um casal. Família, hora que gera. Gerou o filho. Olha a família. Você começa... Que tamanho é a sua família? Até um filho. Pelo filho você sabe o tamanho da família. Eu tenho 6, ou tenho 8, 10. É o tamanho da família. Mas só marido e mulher. Sou eu e minha mulher. Não temos nenhum filho. Não geramos ninguém. Então só nós dois. Pode pertencer à família de Deus? Por certo, você pertence à família de Deus, à família Brana, sem nenhum filho que você tenha. Não tem jeito de ter filho, então pertence à família Brana. Eu estou falando de uma família que verdadeiramente tem filhos. Você é filho desta família. Você não entrou nela, você nasceu nela. Amém? Amém. Então, é uma boa família essa daqui. A parte anterior.
Então a gente vê a parte anterior de Brana era Jesus. Por isso ele é o mesmo ontem, hoje, que é o Espírito operando nos dias de Moisés, hoje o Espírito operando nos dias de Jesus, eternamente ou para sempre nos dias de Brana. Então você vê a parte anterior, um do outro. A gente pode ver isto quando ele manifestou e falou com Abraão, que é outra parte. Deixa eu prosseguir aqui nesta. Porque aquele mesmo Deus nunca morre. Quem é que morreu? O Filho. O corpo de Deus. Quem é que morreu agora? Brana. O corpo de Deus. Deus veio com um corpo que não era nem gentil, nem judeu. Isto é para mostrar a excelência deste Deus. Você precisa entender isto. Por isso não fala mal de Jesus. Você já pensou bem em falar mal de Jesus? Você não pode falar mal de Jesus. Jesus tem um corpo. Esse corpo foi Brana. A parte anterior de Brana era Jesus. No tempo de sua manifestação na terra, foi o próprio Jesus que mostrou isto. São João 14:12. Aquele que crê em mim, o que ele estava falando? Ele estava mostrando que ele ia manifestar num corpo, que tinha um corpo lá na frente, 2000 anos na frente, do qual ele, Jesus, era a parte anterior daquele corpo. Por que tem aquele corpo? Por que tem Brana? Porque teve Jesus Cristo. Por que teve Jesus Cristo? Porque tinha Melquisedeque. E vem a manifestação. Então você toma estas manifestações e vê a excelência de Deus. Então você nunca despreza o anterior. Você vem. Você está aqui por causa do anterior. Você está aqui por causa de seu pai. E assim era Jesus. O filho nada pode fazer de si mesmo, a menos que ele veja o pai fazer. Aí o filho faz igualmente. Porque ali estava o corpo e a parte anterior se unindo. Você não pode falar mal dos ministérios, dos ofícios, Pai, Filho e Espírito Santo. Porque cada um desses foi Deus no seu dia. Agora, o corpo, Jesus Cristo, que as pessoas sempre desejam saber se vamos ver o corpo, Jesus Cristo, este é o que vamos ver. Porque este é o corpo daquele que não pode ser visto. Ninguém verá a minha face e viverá, diz Deus. Mas aqui tem um corpo. E esse corpo é a imagem do Deus invisível. Olha nele. Aí eu quero ver o invisível. Já está dizendo que é invisível. O invisível não tem forma. Você não pode ver. Você não pode tocar. Mas Deus então se veste de uma carne para que nós possamos tocar, para que possamos vê-lo. Ele se veste de uma carne. Ele não podia ser visto no Velho Testamento. O imortal. Mas o imortal se vestiu da mortalidade, do corpo, chamado Filho, Jesus. Isto é a carne que tem o dia do nascimento, tem a morte. Isto é a parte, é o corpo. São as partes que morrem. Mas o Deus eterno, o Criador, o invisível, como morrer?
Mas ele tinha propósito em si, planos em si, de salvar, de curar. Mas como salvar? Para salvar ele tinha que verter sangue. Como verter sangue? Se a parte dele, como o Espírito, não podia verter sangue, então ele tinha que trazer um corpo. E ele não podia me salvar com o corpo de outro. Ele só podia me salvar com o corpo dele. São Paulo diz que o Espírito Santo nos resgatou com seu próprio sangue. Não é com o sangue de um filho. O Espírito Santo não me resgatou com o sangue de um filho, mas com o sangue do Filho. Porque não é um. Pai, Filho e Espírito Santo são manifestações em seu tempo, em seu dia. E se ele tinha que me salvar, precisar de sangue, então ele se cobriu de carne. Entrou num tabernáculo de carne e morreu. Ele gerou um tabernáculo de carne, sem precisar de sexo, para poder trazer aquela criança. Esta é a parte sobrenatural. Maria concebeu do Espírito Santo, não de prazer sexual, mas do Espírito Santo. Deus gerando um corpo, e esse corpo é o Filho. Você nasceu. Jesus é a família de Deus. Toda a família no céu e na terra, durante as eras, chama Jesus. Toda a família. As pessoas não sabem hoje, porque nós lemos, e fala, mas você está dizendo que a família é Brana. E sendo que a Bíblia diz que toda a família no céu e na terra toma o seu nome. E quando isso aconteceu, está dentro das eras, tem um livro chamado Apocalipse, que é a revelação, tirando o véu, e que em nenhuma época desta, desde que Jesus veio, este livro não foi revelado. Porque ele é o livro misterioso, onde guarda outra vez o segredo, o mistério de Deus encarnar, de Deus se revestir de um corpo, de uma carne, outra vez, e não por obra do Espírito Santo agora, que foi nos dias de Brana, mas agora Deus se revestindo de uma carne natural, tomando um pai pobre, uma mãe pobre, um pai bêbado. Que Deus pode te salvar, Deus pode te levantar. Se você entender, vou deixar de lado, para vocês verem como que a vida é. Vocês poderiam ouvir melhor, mas tem hora que vocês não têm capacidade para ouvir. Você viu que Brana teve um pai bêbado. É que ela era a parte anterior, física, de Charles Brana. Olha bem, Charles Brana bebia, gerou um filho que não bebeu. Nunca bebas, nem fumes, nem desonra o teu corpo, porque eu tenho um trabalho. Deus queria usar aquele corpo. Deus quer usar o meu e o seu corpo. Por isso a gente vê a parte anterior e o que a gente gera. Você vê o espiritual e vê o natural. Eu vim de Brana, gerado por Brana. Brana é a palavra, Brana é a mensagem, Brana é Apocalipse 10, de 1 a 7. Brana é Malaquias 4, 5 e 6. Brana é Mateus 17, 11. As pessoas não percebem, que pensam que Brana é apenas um homem. Não, é um nome.
É um nome que Deus reservou. E o profeta diz assim: olha, dentro das eras da igreja, você não vê ninguém com este nome, H-A-M. Assim como você pode olhar e você não vê como proliferou o pecado mal nos nomes de Elvis e Ricky. Gato e rato. Mas como existe o natural, que não tinha antes, e passou a ter, aí veio o espiritual. E quando começou a vir o espiritual, olha, veio Lutero, não tem nada de H-M, veio Wesley, tem nada de H-M. Vieram os pentecostais, aí já começou alguém já com o nome como Charles Parham, que é H-M. Você começa a ver Billy Graham, H-M. Tinha que chegar essas coisas para que pudesse aparecer esse nome, Bran, H-M, para mostrar a família desse tempo final, que é o que Apocalipse não podia mostrar nos seus dias que foram escritos através de sonhos, de visões. Era a visão de João. Mas não podia ser revelado para Paulo, para Irineu, Martim, Columba, Lutero, Wesley, porque não eram dias deles manifestarem isto, mesmo que só nesse século foi que começou a aparecer estes nomes, tanto de Elvis e Rick, como também de H-M, Parham, Gran e Bran. Parham dos pentecostais, e aí você vê o Gran da igreja nominal e o Bran da igreja eleita. Gente, é só ver essas coisas, é tão simples. Você vê o Deus que nunca morre, mas morreu em Jesus. Para quê? Para salvar. O Deus que nunca morre, mas morreu em Brana. O que Deus precisava morrer em Brana? Porque não podia, William Branham não podia prosseguir com este ministério. Deus disse para ele: não diga a ninguém. Então ele não podia falar para as pessoas, ele não podia chamar uma pessoa e falar sobre isso. Então Deus tinha um corpo nesse tempo final. Eu quero ser claro para vocês que as pessoas talvez pensem do ministério de João uma coisa igual ao ministério de Branham. Não é. O ministério de João é comer aquele ministério de Branham, que o ministério de Branham é o corpo de Jesus. Aqui, que tinha o anterior. Branham é o corpo de Jesus Cristo. E nós fazemos parte de Branham. Então nós somos parte deste corpo. Aqui está o corpo que absorve, que come, que pode ingerir a mensagem. Tem um cabeça, esse corpo tem um cabeça. Por isso Deus é cabeça da igreja, por isso o marido é cabeça da mulher. Isto é bíblico, não adianta. Nesta era feminista, elas não admitem, porque elas falam contra o homem, mas elas têm o seu espírito feminista de domínio, de mandar, mas não tem um versículo na Bíblia que diz: a mulher governe o marido. Mas tem na Bíblia: o marido governe sua mulher. A mulher reverencie o marido. Mas é uma era que nós estamos vivendo feminista. Isto é, as mulheres tomaram força, direito, e elas dizem que é assim e acabou. Agora, procure na Bíblia. Tem que haver alguém que pregue a Bíblia ainda. Procure na Bíblia. Você não encontra na Bíblia uma mulher fazendo essas coisas. Não encontra uma igreja fazendo isso. Por quê? Porque tem um cabeça, a mulher tem um cabeça, a igreja tem um cabeça. Nós, como igreja, temos que obedecer um cabeça. Nós não temos que obedecer centenas de homens, não. É um cabeça, um só.
A mulher não tem que obedecer um monte de homem, não. Ela passa a obedecer o chefe, não sei mais quem, não sei mais quem. E talvez o marido ela não obedece, que a Bíblia diz. Reverencie o marido. Quer dizer, faz a coisa contrária às Escrituras. E por que está assim? O mundo está desgovernado. O mundo está perdido. São João diz, o mundo inteiro jaz no maligno. E aí as pessoas querem achar que tudo isso é de Deus só porque é bonito. A beleza não veio de Deus. Vai na Bíblia. Satanás que era o anjo bonito. Deus não. Quando Deus veio, que jeito que ele era? Sem parecer nem formosura. Isaías 53. Ele era como uma raiz que subia de uma terra seca. Não tinha parecer, não tinha formosura. Mas o espírito da era é o espírito da igreja bonita, da mulher bonita. O homem nunca foi bonito. A parte bonita foi tirada também dele. E ele tem que aguentar isso daí agora, né? Você tem que olhar no espelho e dizer, só minha mulher para mim querer. Mas quando você olha no espelho e começa com aquela gatamanha, né? Eu quero, parece um defunto. Teve alguém que saiu de você, teve uma parte. Aí a mulher deveria ser a verdadeira mulher, que diz, a minha parte anterior é o meu marido. Porque eu saí daquele corpo. Estou aqui para poder manifestar o que ele é. É o que a igreja está na terra para mostrar o que Cristo é. E já foi mostrado o que Cristo fez. Branham veio mostrar o que Cristo fez. Aquele que crê em mim fará as obras que eu faço e outras maiores fará. Jesus estava falando do corpo dele que ia fazer isso. Quando você lê o Velho Testamento, Deus está falando do corpo dele, Jesus, que ia fazer aquilo. Amém. São coisas que você tem uns que pode achar difícil, você achar complicado, discute mais. São inspirações que a gente vê assim, fala, meu Deus. O irmão Branham diz assim, ó, 157, Abraão restaurado. Sei quantas vezes eu já preguei isso. Tira uma mensagem assim. Ó irmão, o anjo do Senhor está aqui nesta noite. Ele é o Deus Jeová em carne. Ele não é o Deus Jeová em espírito. Ele é o Deus Jeová em carne. Ele é o Jeová Deus em minha carne. Aquele mesmo Deus nunca morre, mas a carne morre. Deus Espírito imortal, aquele que tem, ele só, a imortalidade, e habita numa luz inacessível, é um lugar que não pode entrar. E agora ele tem um corpo no qual morre. Aquele mesmo Deus nunca morre, ele é simplesmente real. A coisa é, o povo não o reconhece. Se o povo tivesse reconhecido que Jesus era Deus, não o teria matado. Se os judeus tivessem reconhecido que Jesus era o Messias, não teria o povo gentil. Por que tem o povo gentil? Porque teve o povo judeu que não creu no Messias. E por que não creram? Porque o próprio Deus cegou eles para poder abrir nossos olhos. Estamos entrando por graça. Era para os judeus, nós tomamos lugar. Aí os judeus ficam enciumados, como Deus pode estar abençoando um povo como gentil, que é tido na Bíblia como um povo idólatra, maldito. E Deus vem e te abençoa, tira a maldição de Cã e põe a bênção de Sete. Ele diz, como pode? Pois eles não puderam, Sete é Israel, Sete é judeu. Eles não puderam enxergar o Cã.
É exatamente o que estava perdido, o amaldiçoado. E Deus deu uma chance para nós. Deus deu uma chance para o gentio. Nós viemos, irmão Bruno explica, de 3 nações: Cã, Sem e Jafé. E aí formou o Cã, que entrou pela graça, porque os Sem, os judeus, não puderam ver. Deus não volta só. Se você não receber, ele pega pedras e faz delas filhos de Deus. Ele larga nós, moralista, gente boa, e pega prostitutas, ladrões, bêbados, e os transforma em filhos de Deus, disse Jesus. Não é pensar, Deus precisa de mim. Ele precisa de mim, tem que vir atrás de mim. Não, é diferente. É eu que preciso de Deus. Eu que tenho que ver que eu preciso dele. Ele não pode fazer nada sem mim, mas sem mim que sou um eleito. Um eleito é obediente, um eleito é submisso. É como mulher, a mulher verdadeira é a submissa. A mulher verdadeira eleita é a submissa. Se não tem submissão, não tem eleição. Não há eleição para uma mulher não submissa. Não há eleição para uma igreja não submissa. A igreja tem que se submeter à palavra. Quando Deus te dá uma mensagem, é aquilo. Amém? Tem mais um pedacinho aqui. 158, ele está aqui. Abraão restaurado, ele está aqui. Eu digo isso no nome do Senhor. Acham que ele está? Agora, ele pode usar a minha carne do mesmo modo que ele poderia criar uma. Porque de qualquer forma foi ele quem me fez. Ele poderia usar a sua carne como ele criou e te fez. Você não acha isso? Agora, se você simplesmente abrir seu coração e tirar a si mesmo do caminho, ele entrará, pode te usar. Ele é o mesmo Deus e dá os mesmos sinais. Amém? Crê você nisso? Olhe para ele. Olhe para ele. Deixe-me virar minhas costas. Gente, qualquer pormenor para nós. Porque quando Moisés quis ver a glória de Deus, eu vou passar ali atrás do monte. Daquela fenda por aquela fenda, e eu ainda vou pôr a minha mão nos seus olhos, e você verá as costas de um homem. E agora o irmão Bruno chega aqui e diz, olhe para ele. Deixe-me virar minhas costas. Ore por algo que você tem. Aí ele virava as costas para a igreja e falava o que está acontecendo. O que era isto? Aquele mesmo Deus, que você vê suas partes anteriores. Deus Brana, a parte anterior, Deus Jesus. A parte anterior, Deus Melquisedeque. Melquisedeque é rei. Quando chega aqui no final, é rei dos reis e senhor dos senhores. Que hora que estamos vivendo? É só olhar um pouquinho e ver de onde a gente veio. Eu poderia ter feito o que meu pai fez. Foi opção minha. Nunca gostei. Nunca quis fumar, nunca quis beber. Meu pai foi um fumante e um bebum de mão cheia. Mas eu nunca quis. Você quem faz a escolha. Eu não tenho que seguir a minha família natural. Eu tenho que seguir a minha família espiritual. Eu sou filho de Brana. Brana nunca fumou. Brana nunca bebeu. Tentou fazer isso para não ser chamado de marica, mas não conseguiu. Meu Deus, se eu sou filho teu, se eu sou filha, o Senhor sabe como mudar a minha natureza e fazer eu desejar as tuas coisas e aquilo que o Senhor proibiu, o meu cabeça, o profeta, do qual faço parte desse corpo, e o Senhor proibiu, o mesmo eu tenho que saber que esse corpo meu
tem que estar proibido de fazer essas coisas. Ajuda, Senhor. Esta igreja, nós não podemos fazer mais do que pregar, Senhor. Muitas vezes podemos pregar e não ser entendidos, Senhor. Mas cada eleito está ouvindo, está entendendo, sabe claramente o que precisa fazer, o que deve fazer, porque somos filhos de uma família. Nós não entramos aqui, nós nascemos aqui. Nós nascemos nesta família Brana. Quando você nasce numa família, os defeitos que tem aquela família, você tem que superar. Os defeitos do seu pai, da sua mãe, você tem que superar. E quando você nasce numa família de Deus, na família Brana, o que tens que fazer? Tens que aceitar, admitir os requisitos que Deus fala com esta família. Pai, ajuda esta igreja. Só o Senhor pode nos converter. Nós queremos cada dia ser mais convertidos. A gente vê mulheres de brinco, de saias curtas, de calça esporte, pregando e dizendo: quando eu fui salva. A gente nunca viu, ela nem sabe o que é salvação. Ela só conhece emoção, bênção natural, mas não conhece a obediência à palavra. Nunca pode chegar a este ponto, porque o Deus desta era maligna cegou os incrédulos para que não vejam esta verdade. Mas o Senhor tem aberto os olhos da sua família, dos seus filhos, das suas filhas, para poder ver que o que está fazendo é mal, suas ações são erradas, e que eu sou um salvo pela graça. Não é porque eu não bebo, não fumo que eu sou salvo, não, é pela graça. Não é porque eu não adultero que eu sou salvo, não, é pela graça. A graça me salvou e eu pertenço a uma família da graça. Estou fazendo o que esta família faz. Estou seguindo as normas desta família. Ajuda-nos mais, Senhor. Faça de nós uma bênção, para a glória do seu nome. Que cada irmão, cada irmã tenha luz para seguir esta mensagem. Cada pai de família possa entender, Senhor. Tem as famílias que estão sofrendo porque o pai de família não crê na mensagem como ela é. E as famílias estão sofrendo, Senhor. E eu rogo a favor delas. E eu peço a favor desse cabeça da família, que não consegue ver e atrapalha a família que está vendo. Eu peço que o Senhor entre em cena e o ajude. Abençoa da melhor forma que o Senhor sabe abençoar, para ajudar esta família, para ouvir sua palavra, porque eles têm prazer na mensagem, mas são proibidos de ouvir esta mensagem. Tem que ouvir a deles. E eles perderam a noção do que a igreja tem um pai, de que nós cremos numa mensagem hoje, e que nós temos recebido uma orientação. Deus mandou um profeta para nós. E agora comemos este livrinho, recebemos a orientação deste dia, alimentando a nossa alma, a alma dos eleitos deste dia. Afasta todo empecilho, todo poder inimigo. Eu reprovo desses lares, destas famílias, no nome do Senhor Jesus. Todo espírito de doença, espírito de tristeza, de angústia, de depressão, espírito de pinga, espírito de cachaça, todo espírito de fumo, de tabaco, eu ordeno que saia destas vidas, destes lares. Pessoas amáveis, pessoas que querem te servir, que estão lutando para te servir, e o diabo as escravizando. Famílias que querem te servir,
e o pai de família escravizando a família para não deixá-los ouvir a palavra do dia. Entra em cena, Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, e liberta cada um de nós. Se tem uns que têm os defeitos, mas nós temos talvez outros defeitos que precisamos de libertação. Tira o mal de nós, de nossos olhos, de nossos lábios, de nossa mente. Cria em mim, ó Deus, um coração puro. Renova dentro em mim o espírito reto. Não me lances fora da tua presença, nem retires de mim o teu Espírito Santo, como diz o salmista. Ajuda esta igreja, perdoando nossos pecados, dando segurança da família que pertencemos, após os selos serem abertos, após o Apocalipse ser revelado nos dias da voz do sétimo anjo. Há uma família nova na terra, a família Brana. Te damos graças em nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor. Amém. Quando Jesus em uma nuvem apareceu, da eternidade com seus anjos ali chegou. 1963, lá no monte pôr do sol manifestou. Naquele dia a terra tremeu, pedras rolavam, foi um imenso trovão. Era Jesus entregando ao servo teu o livro aberto, revelado em suas mãos. O William Brana lá do monte então desceu para entregar a mensagem do Senhor. Os 7 selos revelou um grande poder, e os trovões ali também soou. Então cumpriu o que Jesus prometeu, sua segunda vinda ele idealizou. No seu profeta eu pude compreender que novamente o Verbo se encarnou. Se quiseres obter a vida eterna da qual Jesus mencionou, aceite hoje esta mensagem, venha crer no livro aberto qual João reprofetizou. Se aceitares um novo nome, então vai ter, pois nascerá na família do Senhor, e este novo nome te dará poder para sair deste mundo de horror. O William Brana lá do monte então desceu para entregar a mensagem do Senhor. Os 7 selos revelou um grande poder, e os trovões ali também soou. Então cumpriu o que Jesus prometeu, sua segunda vinda ele idealizou. No seu profeta eu pude compreender que novamente o Verbo se encarnou.